Ela era só uma enfermeira, simples, invisível, humilhada, até ser acusada de algo que não fez. Abandonada por quem mais amava, ela desapareceu sem deixar rastros. Mas o que ninguém sabia é que ela estava se preparando para voltar. E quando voltou, não era mais a mesma. Agora ela tinha poder, tinha nome, tinha um segredo e tinha uma conta a ajustar com todos que a pisaram. Fique até o fim, porque o final dessa história vai te arrepiar. Agora, antes de começar, se você gosta de conteúdos como este, já vai deixando seu like e se inscreva no canal e comente aí embaixo o que achou desta história. A sua opinião é muito importante aqui para nós, do canal Histórias Comoventes. Agora sim, podemos começar. Ele entrou tropeçando no corredor do hospital, pressionando um lenço contra o supercílio, completamente perdido entre os avisos nas paredes e o cheiro forte de antisséptico. A camisa social manchada de sangue e os óculos tortos davam a ele uma aparência de homem que se meteu em encrenca. E de fato havia. Lucas, arquiteto recém-formado, havia batido a cabeça em um canteiro de obras ao cair de uma escada durante uma visita técnica. Nada grave, mas o suficiente para deixá-lo desnorteado e sem saber para onde ir. Foi ali, entre um passo incerto e um suspiro de frustração, que a voz doce de Maria Clara atravessou o ambiente. "Ei, você tá bem?" perguntou ela, aproximando-se com a agilidade e firmeza de quem sabia exatamente o que fazer. Lucas tentou brincar com a situação, mesmo com o rosto sujo de poeira. "Fora o ego machucado, acho que estou inteiro. Vamos cuidar disso", disse ela, já o conduzindo até uma cadeira de rodas. "Pode até ser arquiteto, mas não sabe lidar muito bem com escadas, hein?" Ele riu. E ali, entre compressas e pontos, começou uma conversa que não pararia mais. O atendimento virou troca de piadas, e a troca de piadas virou café na lanchonete do hospital no dia seguinte. E no outro também. Lucas passou a frequentar o hospital mesmo quando não precisava. Dizia que era por causa dos acidentes de ego, mas todos sabiam que tinha nome e sorriso por trás da visita constante. Maria Clara. Ela, por sua vez, demorou a baixar a guarda. Acostumada a ser vista apenas como a enfermeira, jamais como mulher digna de algo mais, olhava para Lucas com cautela. Ele era gentil demais, educado demais e bonito demais para ser verdade. Mas o tempo mostrou que Lucas não apenas se interessava por ela, ele a enxergava. De verdade. Começaram a sair em horários malucos, depois dos plantões dela, ou após reuniões estressantes dele. Sentavam em bancos de praças, comiam pizza de papelão, riam de besteiras no meio da madrugada. Foi em uma dessas noites que ela contou sobre sua mãe, já falecida, que fora empregada doméstica por toda a vida e a criou sozinha com sacrifício e dignidade. Contou também sobre o preconceito que enfrentou ao escolher ser enfermeira, profissão que muitos consideravam inferior. E Lucas a ouviu como quem escuta uma sinfonia inédita, com admiração, com respeito, com amor crescente. E então veio o primeiro beijo, sem promessas grandiosas, sem fogos de artifício, apenas dois corações que haviam encontrado abrigo um no outro. Nos meses que se seguiram, Lucas a tratava como um presente raro. Fazia questão de buscá-la após os plantões. A surpreendia com bilhetes em flores deixadas no portão da pensão onde ela morava. Dizia com os olhos brilhando que ela era a mulher mais especial que já havia conhecido. E Maria Clara, embora ainda carregasse traumas, começou a acreditar, a se permitir mais. A única coisa que a incomodava era o fato de saber que a família dele se achava superior pela posição social. Na manhã seguinte, no hospital, algo a incomodava, um vazio a ser preenchido. Ela estava sentada no banco da recepção do hospital, com os olhos baixos e as mãos apertadas sobre o colo, quando ouviu o nome sussurrado entre duas colegas de plantão. "Estão procurando uma enfermeira de confiança. É para cuidar de um idoso, daqueles milionários reclusos, sabe? Uma vaga dessas pode mudar a vida de alguém." Maria Clara não disse nada, mas a frase ficou girando na cabeça como um sussurro persistente. Não era ganância.
era cansaço. O salário mal cobria o aluguel da kitnet e os remédios que ela enviava para uma tia doente no interior. A rotina era dura, os plantões dobrados, e o corpo já não escondia as olheiras que ela tentava disfarçar com sorrisos. Naquela mesma noite, enquanto trocava as fronhas no leito de um paciente, ouviu seu nome ser chamado pela supervisora. Maria Clara, posso falar com você? Ela enxugou as mãos no jaleco e seguiu até a sala da direção, sem saber o que a esperava. Lá encontrou um homem de terno escuro e gravata sóbria. Era Henrique, o advogado pessoal de Francisco Nogueira, um dos nomes mais antigos e discretos da elite empresarial da cidade. Um homem viúvo, sem filhos, dono de um império imobiliário e que vivia isolado há anos em uma mansão antiga nos arredores do centro. Procuramos alguém discreto, confiável e que saiba mais ouvir do que falar, explicou Henrique, com a objetividade de quem não desperdiça palavras. O Sr. Nogueira recusa a maioria das cuidadoras, por considerar todas interesseiras ou invasivas. Mas temos boas referências sobre você. Aceita uma entrevista? No dia seguinte, Maria Clara atravessou o imponente portão da propriedade Nogueira com o coração acelerado. A mansão parecia saída de um tempo que já não existia. Colunas de mármore, janelas altas, jardins impecáveis e um silêncio que pesava como névoa. Foi recebida por Amaro, o mordomo da casa, há mais de 3 décadas. Um homem sério de fala pausada, que a guiou pelos corredores como quem conduz alguém por um templo sagrado. Ele está na biblioteca, disse Amaro, abrindo a porta de madeira maciça. E lá estava ele, Francisco Nogueira, sentado em uma poltrona de couro, com um cobertor sobre as pernas e um livro aberto no colo. Os cabelos eram totalmente brancos, finos como neve, e os olhos, apesar da idade, mantinham um brilho curioso. Ele ergueu o olhar lentamente e a encarou por alguns segundos. Não sorriu, não cumprimentou, apenas observou. Seu nome? Perguntou sem rodeios. Maria Clara dos Santos, senhor. Você sabe ouvir, Maria Clara? Ela assentiu, engolindo o nervosismo. Sei, sim. Aliás, acho que ouvir é o que mais aprendi a fazer na vida. Francisco fechou o livro com calma. Seus dedos enrugados se entrelaçaram sobre a capa gasta. Todos os que vieram antes de você queriam falar. Me distrair, me agradar, me impressionar. E você parece saber o valor do silêncio. Foi assim que tudo começou. Sem contrato assinado ali mesmo, sem promessas, apenas um olhar e um volte amanhã às 8. Nos primeiros dias, Francisco quase não falava. Pedia café, reclamava de dores, dava ordens secas, mas com o tempo foi se acostumando com a presença dela. Maria Clara não forçava conversas. Estava sempre por perto, com um livro na mão, ouvindo música suave no rádio antigo da biblioteca ou simplesmente regando as plantas do jardim que ele já não visitava mais. Até que certo dia ele chamou por ela. Era uma tarde fria e o céu estava nublado. Maria Clara entrou na biblioteca e o encontrou olhando pela janela. Você tem mãos cuidadosas, disse ele sem se virar. Ela se aproximou sem entender. Como assim? Mãos que não apressam, que não julgam, que não pesam. Mãos como as da minha esposa. Ela era enfermeira também, antes de ser tudo o que foi. Foi a primeira vez que ele falou da esposa. E também a primeira vez que Maria Clara viu nos olhos dele não só tristeza, mas gratidão. A partir daquele dia, Francisco começou a contar histórias. Do passado, dos negócios, dos erros, e também a fazer perguntas sobre ela, sobre sua infância, sua mãe, sua fé no ser humano, apesar de tudo. E pouco a pouco, o homem que o mundo acreditava ser insensível e impenetrável foi se abrindo como um livro velho e precioso. Maria Clara não sabia, mas já era parte da rotina dele. Parte da vida dele agora, ele a tratava como uma filha. Parte de algo que mudaria tudo. No dia seguinte, ao se encontrar com Lucas, ele segurava suas mãos com tanto carinho, como se o mundo inteiro coubesse entre os dedos entrelaçados dos dois. Maria Clara sorriu ao vê-lo tão nervoso, os olhos ansiosos, a respiração um pouco mais rápida, e aquele gesto insistente de ajeitar a gola da camisa que já estava perfeitamente alinhada.
Está tudo bem, Lucas? Ela perguntou, divertida. Ele respirou fundo, olhou nos olhos dela e soltou a frase que parecia ensaiada há dias. Eu quero que você jante com a minha mãe amanhã à noite. O sorriso de Maria Clara congelou por um segundo. Era o tipo de convite que qualquer namorada esperaria com alegria. Mas ela sabia o que aquilo significava. Dona Miriam nunca fez questão de esconder o desprezo por ela. Achava Maria Clara simples demais. A considerava uma enfermeira sem futuro, sem sobrenome, sem lugar na vida do filho. Já a irmã de Lucas, Rebeca, só a chamava de a cuidadora. Maria Clara hesitou, mas Lucas insistiu. Eu sei o que você vai dizer, que minha mãe não gosta de você, que vai ser desconfortável. E talvez seja mesmo, mas eu quero que ela te conheça de verdade, não aquela versão distorcida que ela criou. Eu preciso que ela veja quem você é quando está comigo, o quanto você é incrível. O coração de Maria Clara amoleceu, não pelo convite, mas pela esperança nos olhos de Lucas, pela coragem dele em querer mudar o que parecia intransponível. Então ela aceitou, sem exigências, sem condições, apenas com o coração aberto. Na noite seguinte, ela se arrumou com todo cuidado. Usou um vestido modesto, azul marinho, de tecido leve e bem passado. Prendeu o cabelo com elegância, passou um batom suave e calçou os sapatos baixos que guardava para ocasiões especiais. Na bolsa, o perfume da esperança. A casa da família Andrade era simples, mas recheada de detalhes que gritavam por status. Cortinas pesadas, lustres exagerados, móveis espelhados. Dona Miriam abriu a porta pessoalmente, e o que deveria ser um sorriso de boas-vindas veio como uma faca embainhada em educação falsa. Boa noite, disse Miriam, fitando Maria Clara dos pés à cabeça com um olhar clínico e cruel. Entre. Fique à vontade, se conseguir. Lucas percebeu. Tentou amenizar a tensão com um beijo no rosto da mãe e um sorriso constrangido, mas ela mal correspondeu. Rebeca estava sentada no sofá, folheando uma revista de moda, e sequer ergueu os olhos para cumprimentar Maria Clara. Fez apenas um comentário sarcástico. Que vestido fofo, disse Rebeca com uma risada debochada. É vintage? Ou só antigo mesmo? Maria Clara engoliu seco. Tentou sorrir, fingir que não era com ela, mas cada olhar atravessava sua pele como agulhas finas. Lucas interveio. Rebeca, por favor. A irmã revirou os olhos e voltou para a revista. Miriam conduziu todos até a sala de jantar. A mesa estava impecável, coberta com uma toalha de linho bordada, pratos de porcelana e taças de vidro lapidado. Tudo parecia um cenário montado. E era, porque aquele jantar não era sobre acolhimento, era sobre exibição. Então, Maria Clara, começou Miriam, enquanto servia a sopa com um sorriso contido. Como é cuidar de pessoas doentes o dia todo? Deve ser tão gratificante. A pergunta veio como uma armadilha, e Maria Clara, sem perceber o tom ácido, respondeu com sinceridade. É mais do que gratificante. Às vezes, tudo o que um paciente precisa é de alguém que o trate com respeito. Um toque de carinho pode fazer mais do que qualquer remédio. Que lindo, murmurou Miriam. Realmente, uma vocação nobre. Mas imagino que deva ser desgastante. Lidar com idosos, com os cheiros, com... as limitações físicas. Eu mesma não teria estômago. Maria Clara sentiu a garganta apertar. Lucas pigarreou e tentou redirecionar o assunto, mas Miriam não parou. Aliás, Lucas, você sabia que a Elaine passou aqui hoje? Disse casualmente. Ela está linda, tão elegante e tão dedicada aos estudos. Vai fazer mestrado em Paris. Uma pena vocês não estarem mais juntos. A menção à ex-namorada foi como um soco no estômago de Maria Clara. E piorou quando Rebeca completou. A Elaine é o tipo de mulher que combina com o nosso estilo de vida. Fina, discreta, de família boa, diferente de quem só conhece hospital. Lucas bateu o talher na mesa. Chega, o que vocês estão fazendo é baixo. Isso é humilhação. E eu não vou permitir. Mas Miriam permaneceu calma. Pegou um guardanapo, limpou os lábios com elegância e soltou a frase que perfurou o ar.
Eu só quero proteger você, meu filho. Porque algumas pessoas, bem, se aproximam por interesse. Como ela... E antes que alguém pudesse entender o que ela pretendia, tirou de dentro da bolsa uma foto impressa e colocou no centro da mesa. Na imagem, Maria Clara aparecia sentada ao lado de um homem idoso, Dr. Francisco Nogueira, no jardim da mansão onde trabalhava. Eles sorriam, as mãos próximas, o ambiente íntimo. Lucas empalideceu. O que é isso? Achei que você deveria ver com quem sua namorada realmente anda, disse Miriam, triunfante. Maria Clara olhou para a foto, depois para Lucas. Seu coração disparou. Lucas, você sabe o que isso é? Ele é meu paciente, meu trabalho. Isso foi num dia de sol. Ele estava melhorando. Mas Lucas não disse nada. Apenas encarava a imagem como se ela gritasse algo que ele não queria ouvir. A dúvida se insinuou em seus olhos como uma sombra venenosa. É isso mesmo, meu filho, disse Miriam, a voz carregada de veneno. E você achando que ela te amava, enquanto cuidava demais daquele velho podre de rico. O prato de porcelana estalou. Uma rachadura invisível atravessou não só a mesa, mas o coração de Maria Clara. Porque ali, diante de todos, ela não estava apenas sendo humilhada. Estava sendo acusada, descartada, traída por quem mais confiava. E Lucas calou. Maria Clara se levantou, o coração em cacos. Obrigada pelo jantar, dona Miriam. Foi inesquecível. E saiu, com a cabeça erguida, mas por dentro, desmoronando. O caminho de volta para casa foi feito em silêncio. Um silêncio sufocante, frio, como se o ar tivesse se tornado pesado demais para ser respirado. Maria Clara olhava pela janela do carro, mas não enxergava as ruas, nem as luzes, nem o reflexo trêmulo da cidade no vidro. Tudo o que conseguia ver era o olhar de Lucas. Aquele instante em que ele titubeou, vacilou e permitiu que a dúvida plantada por sua mãe florescesse. Não vai me dizer nada? Ela perguntou por fim, a voz baixa, mas trêmula. Lucas segurava o volante com força. Seus nós dos dedos estavam esbranquiçados. Eu não esperava por isso, Maria Clara. Aquela foto, a forma como você olhava para ele, ela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Por um segundo pensou em implorar, em explicar que aquela foto não era prova de nada, apenas um registro de carinho, de respeito por um homem que ela cuidava com dedicação. Mas então percebeu, se ele precisava disso para acreditar nela, então talvez ele nunca tivesse confiado de verdade. Eu olhava para ele como olho para qualquer paciente que deposito afeto, porque é isso que faço, Lucas. Cuido de pessoas, respeito pessoas, mas talvez você nunca tenha se dado ao trabalho de entender isso, não é? Ele não respondeu, apenas estacionou o carro diante do prédio dela e ficou ali, imóvel. Eu só preciso de um tempo para pensar, murmurou. Ela riu. Um riso sem humor amargo. Tempo? O que você precisa não é tempo, Lucas, é coragem. Coragem para sair da saia da sua mãe, da sombra da sua irmã, da coleira social que elas te colocaram. Mas tudo bem. Fica com o tempo. Eu fico com a minha dignidade. Saiu do carro sem olhar para trás. Subiu as escadas do prédio como quem carrega o próprio caixão. Naquela noite, chorou até não conseguir mais manter os olhos abertos. E quando amanheceu, algo dentro dela já havia morrido. Nos dias que se seguiram, mergulhou no trabalho. Passava horas ao lado de Dr. Francisco, tentando disfarçar o cansaço nos olhos, a tristeza no semblante. Mas ele percebia. E certa manhã, enquanto ela trocava os lençóis da cama, ele perguntou com voz rouca: "O que aconteceu, minha menina?" Ela hesitou, depois sentou-se à beira da cama e desabafou. Contou sobre o jantar, a humilhação, a foto. Não poupou detalhes. Dr. Francisco ficou em silêncio por longos minutos. Seus olhos, embaçados pelo tempo, pareciam enxergar algo além da realidade. Ah, a maldade disfarçada de preocupação. Conheço bem. Passei a vida vendo isso, disse ele por fim. Mas ouça o que vou te dizer. Há pessoas que cruzam o nosso caminho apenas para nos mostrar o quão fortes somos sozinhos.
Você é mais do que eles jamais serão. E um dia, você vai olhar para tudo isso com gratidão. Porque foi a queda que te ensinou a voar. Maria Clara segurou a mão dele, emocionada. Naquele gesto, havia mais carinho do que em todos os anos que passara ao lado de Lucas. Lucas parou o carro do outro lado da rua e ficou observando em silêncio. Era a terceira vez naquela semana que fazia aquilo. Estacionava à distância da mansão Nogueira e assistia sem ser visto os passos de Maria Clara. A rotina dela parecia tranquila demais. Estava sempre sorrindo ao lado do idoso. Conversavam no jardim. Caminhavam devagar pelas alamedas de folhas secas, tomavam chá na varanda como dois velhos amigos. Mas para Lucas, aquilo já não era só rotina profissional. Era intimidade. O veneno plantado pela mãe e pela irmã começava a fazer efeito. As insinuações, os comentários maldosos, as teorias plantadas com um tom casual. Você não acha estranho ela nunca ter tempo para você, mas estar sempre disponível para esse velho? Vai me dizer que é normal essa enfermeira passar mais tempo com ele do que com o próprio namorado? Acorda, Lucas. Ela já escolheu de que lado quer estar, e não é do seu. Ele tentava afastar esses pensamentos. Tentava lembrar da mulher por quem se apaixonou nos corredores do hospital. Doce, determinada, íntegra. Mas cada vez que via Maria Clara sorrindo para Francisco, algo dentro dele ardia de dúvida. E o pior é que ela nem sabia. Certa tarde, Lucas apareceu de surpresa na mansão. Foi atendido pelo mordomo, que o levou até o jardim sem muitos comentários. Lá estava Maria Clara com um livro nas mãos, lendo em voz alta para Francisco, que ouvia com os olhos fechados. Uma cena terna, quase paterna. Mas Lucas só via duas pessoas próximas demais, conectadas demais. Ela o viu se aproximando e sorriu surpresa. Lucas, o que faz aqui? Ele não respondeu de imediato. Olhou para Francisco, depois para ela. Os olhos apertados, o maxilar tenso. Você parece bem entrosada com seu paciente. Maria Clara franziu a testa. Entrosada? Como assim? Não se faça de desentendida. Eu vejo como ele olha para você e como você sorri para ele. Tem algo errado nisso tudo, Clara. Ela se levantou, indignada. Você está me acusando de quê exatamente? De estar se aproximando dele por conveniência, interesse, sei lá. Você passa todo o tempo com ele, nem me procurou depois de tudo que aconteceu, vive nessa casa como se fosse moradora e ainda quer que eu acredite que é normal? Só trabalho. Lucas, ele é meu paciente, eu trabalho aqui. E o que você está dizendo é grave. Francisco abriu os olhos lentamente e tentou intervir. Jovem, acho que você está cometendo um equívoco. Fica fora disso, cortou Lucas com um tom ríspido. Isso é entre mim e ela. Maria Clara sentiu as mãos tremerem. Um frio subiu pela espinha. Era como se todo o amor que construiu estivesse desmoronando diante dela, por causa de suposições, de achismos, de medo. Você tá mesmo dizendo isso pra mim, Lucas? Depois de tudo? Eu tô dizendo que não sei mais quem você é. A frase caiu como uma sentença. Não dita com raiva, mas com frieza. Ele deu um passo para trás, como se ela fosse culpada por algo que nunca fez. Se você preferiu esse lugar, esse homem, essa vida, então que fique com ela. E virou as costas. Maria Clara não gritou, não correu atrás. Ficou ali, com os olhos marejados e o coração em ruínas, enquanto Lucas desaparecia pela mesma estrada em que tantas vezes vinha buscá-la com flores e promessas. Francisco se aproximou devagar, usando sua bengala, e disse com a voz fraca: o que o mundo não entende é que há amores que não são românticos, mas são ainda mais profundos, e há corações que não suportam a grandeza dos outros. Ela tentou sorrir, mas não conseguiu. Estava tudo doendo demais. E naquela noite, sozinha no quarto de hóspedes, Maria Clara escreveu em seu diário: ele não precisou de provas, só precisou de uma dúvida. Maria Clara deixou a bolsa cair no chão e ficou parada no escuro. O silêncio gritou. O peso no peito era insuportável. Ela caminhou até a cama, se sentou e abriu a gaveta onde guardava uma foto antiga dela com Lucas. O rosto sorridente dela encostado no peito dele, os olhos fechados,
a promessa que parecia eterna. Rasgou a foto com as mãos tremendo. Em seguida, puxou o jaleco do hospital do cabide, o abraçou com força e caiu no chão, ajoelhada, sufocada pelo choro. Por quê? Sussurrou. Porque ninguém nunca acredita em mim. A dor não era só pela dúvida dele. Era pelo peso de uma vida inteira sendo desacreditada. E agora também por amor. Ela chorou até dormir ali mesmo, no chão frio, abraçada à única coisa que sempre a definiu, sua dignidade. O inverno chegou silencioso, sem alarde, trazendo com ele o cheiro de madeira molhada, as manhãs cinzentas e um frio que parecia nascer de dentro para fora. Na mansão Nogueira, o tempo também parecia ter desacelerado. Francisco já não tinha a mesma disposição para os passeios no jardim, nem para as leituras à beira da lareira. Dormia mais do que acordava. E mesmo nos momentos de lucidez, havia algo nos olhos dele que Maria Clara nunca tinha visto antes. Despedida. Sabe, minha menina, disse ele certa manhã com a voz mais fraca do que nunca. O corpo avisa quando a alma está prestes a partir. A gente sente, como um sopro mais leve. Eu não tenho mais medo. Só queria deixar o mundo com um último acerto de contas feito. Maria Clara segurou sua mão, os olhos marejados. Ela já sabia. Aquela era a última curva da estrada. Na semana seguinte, Francisco não acordou mais. Morreu em paz, durante o sono, com um sorriso sereno no rosto e as mãos cruzadas sobre o peito, como quem havia cumprido tudo o que precisava. O luto caiu sobre a mansão como um véu espesso. Mas o mundo lá fora não chorou por ele. Afinal, há muito tempo, Francisco Nogueira deixara de existir socialmente. Não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha herdeiros conhecidos, apenas uma fortuna incalculável. E uma enfermeira que o havia acompanhado até o fim, com uma fidelidade que poucos souberam reconhecer. Depois do enterro de Francisco, Maria Clara voltou para o quarto de hóspedes da mansão. Sentou-se na poltrona onde tantas vezes o ouvira contar histórias. Mas dessa vez, o silêncio era ensurdecedor. Ao tentar guardar algumas coisas na mala, um livro caiu da estante. Era um volume antigo de poesias que ela lia nos intervalos. Entre as páginas amareladas, caiu uma carta, com a caligrafia simples de sua mãe. Filha, se você estiver lendo isso algum dia é porque cresceu. Só quero que saiba que o mundo não vai ser justo com você. Mas se você for justa com você mesma, ele vai ter que te respeitar. Nunca abaixe a cabeça por causa do seu nome, da sua profissão ou da sua origem. Você nasceu para mais. Maria Clara apertou o papel contra o peito e fechou os olhos. Aquele era o empurrão que faltava. Ela não precisava provar mais nada a ninguém. Estava pronta para o mundo. 2 dias depois, o advogado Henrique convocou uma reunião discreta no escritório da mansão. Estavam presentes apenas ele, o cartório, um tabelião e Maria Clara, que até então acreditava que aquele seria apenas o fechamento formal de seu contrato. Ela foi de roupa simples, sem maquiagem, os olhos ainda marcados pelo choro da perda. Senhorita Clara, começou Henrique abrindo uma pasta de couro rígido. O senhor Nogueira deixou uma carta em próprio punho. Foi o último pedido antes de falecer. E também deixou um testamento, devidamente registrado. O conteúdo é surpreendente. Ela franziu a testa, confusa. Testamento? Mas eu não tenho ligação com a família. Ninguém nunca o visitou enquanto estive aqui. Henrique respirou fundo. Tirou do envelope uma folha manuscrita com a caligrafia trêmula de Francisco. Maria Clara, se você estiver lendo isto, é porque já parti. E espero que minha partida tenha sido leve, como você tornou meus dias nos últimos anos. Você não foi apenas minha enfermeira. Foi minha paz. Foi minha filha de alma. E como tal, deixo sob sua responsabilidade tudo o que construí. A mansão, as ações, as contas, as propriedades. Tudo agora é seu. Não por gratidão, mas por justiça. Viva como quiser, ame como desejar. E, acima de tudo, nunca mais aceite ser tratada como menos do que você é. Com carinho eterno, Francisco. Maria Clara sentiu o chão sumir sob os pés. Uma vertigem tomou sua mente. Aquilo não podia estar acontecendo.
Ela nunca pediu nada, nunca insinuou interesse, nunca esperou mais do que o respeito dele. Isso é real? Murmurou, olhando para Henrique como se ele pudesse negar. É legítimo, assinado e registrado. Não havia cláusulas ocultas. Estava tudo muito claro. A senhorita é a única herdeira legal de Francisco Nogueira. A partir de hoje, tudo o que era dele agora pertence a você. A enfermeira pobre, rejeitada, julgada como interesseira, humilhada por amar sem sobrenome, agora era herdeira de um império. Mas Maria Clara não comemorou. Não chorou nem falou. Apenas permaneceu em silêncio, como fazia quando escutava os últimos suspiros de seus pacientes, porque ela sabia. Aquela não era uma vitória. Era uma semente de algo muito maior. Naquela mesma noite, caminhou pelos corredores da mansão, agora vazios, e parou em frente ao espelho antigo do corredor principal. Observou a si mesma por longos minutos. Não era mais a mesma mulher. E também não seria. Ela não gritaria vingança. Não sairia por aí ostentando riqueza, mas carregaria no peito um nome que agora tinha peso e usaria cada centavo daquela herança com propósito, não por ódio, mas por justiça. E havia um nome em especial que ecoava em sua memória com dor e amargura: Lucas. O homem que não confiou, que preferiu acreditar em suposições a ouvir sua verdade, que desapareceu quando ela mais precisava. Mas o mundo gira, e quando menos se espera, a vida cobra, com juros. Na manhã seguinte, a notícia caiu como um raio sobre os jornais, os sites e os grupos de mensagem da cidade. Francisco Nogueira deixa toda a sua fortuna para a enfermeira anônima. Bilionário sem herdeiros surpreende ao nomear cuidadora como única beneficiária. Quem é Maria Clara dos Santos? Em questão de horas, o nome dela estava em todas as telas. Fotos antigas começaram a circular, imagens de uniforme branco no hospital, registros do cadastro da faculdade, até mesmo a foto do crachá em redes internas do setor de saúde. Os repórteres batiam à porta da mansão, invadiam as calçadas com câmeras apontadas como rifles em busca da nova rica misteriosa. Mas havia um detalhe que incendiava ainda mais a curiosidade pública. Maria Clara havia sumido. Ninguém a encontrava, nem nas redondezas, nem na pensão onde morava, nem no hospital onde trabalhou por anos. Os vizinhos diziam que ela saiu com uma mala pequena, sem alarde, com a mesma descrição de sempre. E desde então, silêncio absoluto. O país inteiro especulava. Teorias surgiam a cada minuto. Alguns diziam que ela estava escondida em uma ilha paradisíaca. Outros juravam que ela havia fugido com o dinheiro ou que fazia parte de um plano elaborado para se aproximar de Francisco. Os mais românticos acreditavam que ela havia desaparecido para não ser consumida pela fúria dos invejosos e voltaria apenas quando o mundo esquecesse o escândalo. Na casa de Miriam Andrade, o caos era mais pessoal. A mulher que um dia declarou em alto e bom som que Maria Clara nunca passaria de uma cuidadora qualquer, agora andava de um lado para o outro, com o celular colado ao ouvido, tentando digerir o absurdo. Sua filha Rebeca, com o rosto estampado de incredulidade, ria de nervoso. Isso só pode ser armação. Essa garota não tem perfil para isso. Ela não era nada. Pois agora é tudo, respondeu Lucas, seco, sentado no sofá, os olhos fixos na manchete do tablet. As palavras tinham gosto de chumbo. O nome dela ali, em destaque, multiplicado nas manchetes, era como um espelho quebrado que refletia seu erro. E ele lembrava, com um aperto no peito, do dia em que segurou aquela maldita foto nas mãos. E duvidou dela. Filho, disse Miriam já com o tom mais cauteloso, você precisa se posicionar. Precisa explicar que vocês tiveram um relacionamento. Quem sabe, dar entrevistas, contar o seu lado, antes que ela invente qualquer coisa contra você. Lucas ergueu os olhos com raiva. Ela não vai inventar nada, porque Maria Clara nunca precisou mentir para ninguém. Rebeca soltou um suspiro debochado. Ah, por favor. Você ainda vai defender? Depois de tudo? Depois de tudo o quê, Rebeca? Depois de eu ter duvidado dela? De ter deixado ela sozinha quando mais precisava?
De ter virado as costas por causa de uma foto, de uma suposição, de um veneno que vocês plantaram? O silêncio caiu na sala. Pela primeira vez, Miriam e Rebecca foram expostas ao reflexo do próprio veneno. Lucas se levantou, caminhou até a janela e observou o mundo lá fora. Carros passando, gente indo e vindo, vivendo como se nada estivesse acontecendo, enquanto dentro dele tudo ruía. Ela confiava em mim, murmurou, como quem fala para si mesmo, e eu fui mais um que a tratou como menos. Na TV, um apresentador anunciava: ainda não há sinais de onde está Maria Clara dos Santos, mas rumores apontam que ela já teria deixado o país. Segundo fontes próximas à família Nogueira, ela recusou entrevistas, advogados e imprensa. Ela não quer fama, não quer plateia. Quer apenas paz, teria dito uma funcionária da mansão. E foi exatamente isso que ela fez. Sumiu. Deixou para trás não apenas os que a humilharam, mas também os que a duvidaram. Não deu resposta. Não lançou indiretas. Não apareceu para esfregar nada na cara de ninguém. Ela apenas silenciou. E naquele silêncio nasceu o mistério. E com o mistério nasceu o respeito. Porque agora Maria Clara não era apenas a mulher que cuidava dos outros. Era a mulher que soube calar. No exato momento em que o mundo inteiro começou a gritar o nome dela. Em um simpósio sobre reestruturação empresarial, promovido por um grupo de investidores anônimos, Lucas foi convidado como ouvinte. Chegou atrasado, sentou-se no fundo e mal prestava atenção. Até que ouviu um dos palestrantes dizer: eu fui convidado para conhecer o novo modelo de gestão da Nogueira Holding. A mulher que está à frente da reestruturação é inacreditável. Maria Clara dos Santos. Inteligente, humana, precisa. Transformou um império decadente num modelo de impacto social. O nome bateu como uma pancada. Lucas olhou para o lado, em choque. Não conseguia respirar direito. Disseram que ela era só uma enfermeira, mas hoje ela é uma das mulheres mais respeitadas do setor. E nunca precisou levantar a voz. Lucas baixou a cabeça. O mundo inteiro reconhecia o valor que ele não soube enxergar. Enquanto o mundo se engasgava com perguntas que ninguém conseguia responder, Maria Clara renascia em silêncio. Depois da leitura do testamento, ela não voltou para a mansão, nem para o hospital, nem para a antiga pensão onde dividia o quarto com outras 2 enfermeiras. Pegou uma única mala com o essencial, desligou o celular e embarcou para um destino que só ela sabia. Por dias viajou por cidades pequenas, onde ninguém conhecia seu nome. Dormiu em pousadas discretas, respirou o ar do interior, andou descalça pela areia de praias desertas, sentou-se em cafés sem ser reconhecida e, pela primeira vez em anos, descansou. Descansou da pressão, das acusações, da vergonha injusta, da dor de ser julgada por quem mais amava. Mas ela não fugiu, estava apenas se reconstruindo. Durante 2 anos, Maria Clara estudou administração, contratou mentores discretos para entender o funcionamento da empresa Nogueira, contratou um novo corpo jurídico de confiança e, de forma silenciosa, passou a gerir os negócios que herdou com a frieza de quem aprendeu na dor que ninguém perdoa uma mulher que vence. Ela se transformou. As roupas simples deram lugar a vestidos sob medida, de cortes elegantes e tecidos leves. Os cabelos antes presos às pressas com presilhas comuns agora caíam em ondas suaves sobre os ombros, com brilho de quem finalmente cuida de si. A postura ereta revelava uma mulher que não precisava provar nada a ninguém. Os olhos, porém, ainda guardavam a mesma ternura de antes, mas agora com a profundidade de quem viveu o inferno e voltou mais forte. Seu nome, embora ainda ecoasse nas manchetes de vez em quando, tornara-se sinônimo de discrição. Recusou convites para programas de TV, premiações, homenagens públicas. Declinou entrevistas exclusivas, capas de revista e propostas milionárias de marcas que queriam transformá-la em símbolo de superação. Ela não queria ser símbolo, queria ser livre. No entanto, o passado sempre encontra um jeito de bater a porta. Foi numa reunião discreta entre executivos do ramo imobiliário que o destino fez seu movimento final.
A Nogueira Holding, agora sob seu comando, estava prestes a adquirir uma construtora em crise. Uma empresa grande, antiga, com imóveis por toda a cidade, mas mergulhada em dívidas por má gestão. A Andrade em Vasconcelos, onde Lucas agora era sócio minoritário. Ela leu o nome no relatório e sorriu. Não de deboche, mas de encerramento. Quero que a negociação seja feita em silêncio, sem anúncios, sem alarde. No dia certo, eu mesma vou conduzir a assinatura final, disse ao seu novo diretor jurídico. E o dia chegou. Na noite da assinatura do contrato, um evento foi organizado pelos antigos donos da Andrade, na esperança de mascarar o fracasso com glamour. Um salão repleto de empresários políticos, socialites, jornalistas e antigos nomes da elite decadente. Miriam estava lá, maquiada até a alma, fingindo sorrisos e disfarçando o desespero. Rebeca circulava com um vestido caríssimo emprestado, tentando parecer relevante. E Lucas? Lucas estava encostado em uma das colunas, de terno escuro, o olhar perdido, a postura derrotada. Ele já não era o mesmo. Desde que perdera Maria Clara, perdera também o rumo. A confiança nos próprios julgamentos, o brilho nos olhos. Foi então que anunciaram: Senhoras e senhores, é com orgulho que apresentamos a nova presidente e principal acionista da Nogueira Holding, responsável por assumir a totalidade das operações da Andrade em Vasconcelos, Maria Clara dos Santos. Um silêncio imediato tomou o salão. Todos os rostos viraram ao mesmo tempo, e por alguns segundos o mundo parou. Ela entrou como quem não devia nada a ninguém. Vestido preto elegante, cabelos soltos, olhar calmo, passos firmes. O salão se abriu diante dela como o mar diante de Moisés. Ninguém ousou interromper sua caminhada. Cada sapato que batia no piso ecoava como o som da verdade voltando para casa. Miriam deixou o copo escorregar da mão, a taça estilhaçando no chão como sua arrogância. Rebeca empalideceu. E Lucas sentiu o coração ser arrancado do peito. Era ela, a mulher que ele deixou ir, a mulher em quem não confiou, a mulher que agora era intocável, mas ele ainda não sabia o que mais estava por vir. Ela parou bem no centro do salão, com o microfone à frente, e fitou todos os rostos presentes. Depois, com um leve sorriso, puxou suavemente uma das folhas do contrato e, com uma caneta dourada, assinou. A partir de agora, disse, com voz firme e pausada, a Nogueira Holding assume integralmente os negócios da Andrade em Vasconcelos. Fez uma pausa. Olhou diretamente para Miriam, depois para Rebeca e, por fim, para Lucas. E com isso, declaro oficialmente encerrado o ciclo que começou com dúvida e termina com justiça. Silêncio. Apenas os olhos marejados de Lucas revelavam que algo nele ainda ardia. Arrependimento. Mas já era tarde demais. Maria Clara havia voltado, não como a enfermeira, mas como a mulher que o mundo tentou esmagar e que voltou como dona de tudo. O salão ainda parecia suspenso no tempo. Ninguém falava, ninguém se movia. Era como se todos estivessem esperando algo, um gesto, uma reação, uma palavra. E ela veio. Não de Maria Clara, mas de Lucas, que atravessou o salão como quem luta contra um furacão. Os olhos marejados, a respiração acelerada, o coração aos cacos. Ele não a via tão de perto desde o dia em que virou as costas, deixando-a sozinha com uma acusação injusta nas mãos. Maria Clara, disse ele quase num sussurro. Por favor. Ela se virou lentamente, mantendo a postura ereta. Seus olhos o encontraram, mas não havia ódio neles. Havia algo muito mais doloroso, distância. Boa noite, Lucas, respondeu formal. A gente precisa conversar, ele implorou. Só por um momento. Eu preciso te dizer. Ela o interrompeu sem levantar a voz. Precisa me dizer o quê? Que se arrependeu de ter duvidado de mim? Que percebeu tarde demais o que perdeu? Ele abaixou a cabeça, como se cada palavra fosse uma sentença. Mas ainda assim, não fugiu. Eu fui um covarde. Eu deixei que o medo falasse mais alto. Que minha mãe e minha irmã me envenenassem. E quando eu mais devia confiar em você, eu fui fraco. Maria Clara engoliu seco.
Por mais que tivesse se preparado para aquele momento, nada no mundo ensina alguém a ouvir o arrependimento de quem já feriu demais. Lucas, o que você fez comigo destruiu uma parte de mim que levou anos para ser reconstruída. Eu saí daquela casa humilhada, envergonhada, suja por acusações que nunca foram minhas. E você, que dizia me amar, me tratou como se eu fosse um erro. O salão inteiro os observava, mas ele já não se importava. Eu fui um idiota. Eu achei que sabia tudo, mas a verdade é que eu era só mais um menino preso às correntes da própria fraqueza. E eu te perdi. Eu mereci perder. Maria Clara respirou fundo. Por um instante, seus olhos se encheram d'água, mas ela não deixou que a emoção falasse mais alto que a clareza. Você não me perdeu, Lucas. Você me deixou ir. A diferença é enorme, porque perder algo implica ter tentado manter. E você não tentou. Você escolheu me abandonar por uma suposição, uma foto, um julgamento. E sabe o que é pior? Eu teria ficado com você, mesmo se tudo o que eu tivesse fosse o meu amor. Ele, com a voz embargada: me perdoa, tal por tudo. Eu só queria uma chance, não para ter sua herança nem seu nome, mas para ter você. Como antes, como sempre. Ela se abaixou lentamente, segurou o rosto dele entre as mãos e disse com doçura, mas sem hesitação: você foi o amor de uma fase da minha vida, mas hoje eu sou uma mulher que aprendeu a se amar o suficiente para não aceitar menos do que merece. Levantou-se com firmeza, enxugou as lágrimas antes que elas caíssem. O tempo pode perdoar, Lucas, mas o tempo não volta, e agora é ele quem me leva para frente. Ela o deixou ali, chorando, rodeado por um mundo que o ignorava, o mesmo mundo que um dia o aplaudiu por estar com alguém como ela. Na saída do salão, foi acompanhada por sua equipe, mas antes de entrar no carro, olhou para o céu escuro da noite e murmurou: obrigada, Francisco. Onde quer que você esteja, eu estou em paz. E sorriu. Não um sorriso de vitória, mas um sorriso de liberdade. Enquanto Maria Clara se afastava em direção à saída do salão, envolta pela aura silenciosa de quem carrega consigo a força dos que não precisaram se vingar para vencer, o foco lentamente se voltava para as duas mulheres que, por trás da maquiagem e dos sorrisos artificiais, já não conseguiam esconder o próprio colapso. Miriam Andrade, antes altiva, orgulhosa, com a coluna sempre ereta como se o mundo lhe devesse reverência, agora estava pálida, com os olhos marejados e o batom borrado nos cantos dos lábios. A taça de champanhe quebrada aos seus pés parecia um símbolo perfeito do que restara de sua imagem. Cacos espalhados sobre o piso polido, impossíveis de recompor. Rebeca, por sua vez, escondia o rosto atrás de uma taça ainda intacta, tentando desesperadamente manter a pose. Mas as mãos tremiam. E mesmo os saltos altos e o vestido justo de grife já não sustentavam a postura que tanto lutou para preservar. A verdade havia chegado, crua, implacável, e estava escancarada diante de todos. As senhoras da alta sociedade que antes disputavam espaço na agenda social de Miriam, agora a observavam com olhares atravessados. Alguns fingiam empatia, outros sussurravam com malícia. Aquela era a tal enfermeira, né? A que ela dizia que não servia nem para carregar uma bandeja? E agora é dona da Andrade inteira? Imagine só. Vê se aprende, Miriam. O mundo dá voltas. Miriam fingia não ouvir, mas ouvia. Cada palavra, cada murmúrio, cada riso abafado atrás dos leques e das taças. Seus olhos buscavam Lucas e depois voltavam para a porta por onde Maria Clara havia saído, como quem espera que o pesadelo seja desmentido a qualquer instante. Mas não era pesadelo. Era o fim do império de aparências que ela mesma construiu, tijolo por tijolo, sobre o desprezo e a soberba. Isso é culpa sua, sussurrou ela para Rebeca com a voz carregada de veneno e desespero. Você que espalhou aquelas fotos, que alimentou essa história. Você e sua língua solta. Rebeca recuou, chocada com a acusação. Culpa minha? Foi você quem criou esse teatro. Foi você quem disse que ela era uma aproveitadora. Você que sempre me fez acreditar que ela nunca seria ninguém. As duas se encararam por longos segundos. Pela primeira vez, mãe e filha estavam nuas diante da própria miséria.
Não usavam mais escudos, nem argumentos, nem desculpas. Restavam apenas duas mulheres vazias, derrotadas pela mesma armadilha que criaram. Perdemos tudo, disse Miriam, com a voz embargada. O nome, a empresa, a reputação, tudo. Não, mãe, respondeu Rebeca com ironia amarga. Perdemos algo pior. Perdemos a verdade. E perdemos Lucas também. Naquele instante, Lucas, caminhando lentamente em direção à saída, nem sequer olhou para a mãe. Passou por ela como quem atravessa um espelho estilhaçado, sem vontade de recolher os pedaços. Lucas, meu filho, espera. Tentou Miriam, mas a voz morreu na garganta. Ele apenas a olhou por um segundo. Um olhar sem raiva, sem lágrimas, sem retorno. Um olhar que dizia tudo. Não há mais caminho de volta. E então ele se foi, deixando mãe e irmã paradas no centro de um salão que antes lhes pertencia, mas que agora se tornara o palco da humilhação pública que elas tanto mereciam. Na tela do telão do evento, uma frase brilhava vinda do novo grupo gestor da Nogueira Holding. Justiça se faz em silêncio, grandeza se mostra em atitude. Miriam sentou-se pesadamente em uma cadeira vazia. Rebeca, com o olhar perdido, mexia distraidamente na alça da bolsa. E o salão seguia, agora cheio de gente, mas vazio para as duas. Elas estavam ali, mas ninguém mais as via. E o que antes era poder, agora era apenas lembrança amarga. A tarde caía como um suspiro sobre o jardim silencioso do Instituto Francisco Nogueira. Era uma daquelas tardes em que o vento parece carregar lembranças e o sol se despede com ternura pelas folhas amareladas que dançavam no chão. Maria Clara estava sentada em seu banco favorito, com um caderno no colo e uma caneca de chá ainda quente entre as mãos. À sua frente, os jovens alunos do instituto encerravam mais um dia de aula com risadas, despedidas, abraços leves. Ela observava com aquele mesmo olhar de quando era apenas uma enfermeira, um olhar de quem sente, mas não precisa dizer. Foi nesse cenário que ele reapareceu. Lucas. Meses haviam passado desde aquela noite em que pediu perdão a ela, implorando perdão. Desde então ele havia se calado, por escolha, por vergonha, por respeito. Havia ido embora para tentar se tornar alguém que merecesse o mínimo da paz que ela conquistou. Agora, ali, com roupas simples, barba por fazer, olhos cansados mas limpos, ele parou diante dela como quem carrega não um pedido, mas uma rendição. Maria Clara, disse com voz baixa, sem ensaio, sem vaidade. Eu não vim pedir nada, só vim te agradecer. Ela ergueu os olhos devagar, e mesmo sem sorrir, havia suavidade em seu rosto. Agradecer? Por ter me ensinado que o amor não é suficiente sem confiança. Que estar ao lado de alguém não é só sobre prometer, mas sobre sustentar. Eu não sou mais o homem que te deixou, mas entendo que perdi o direito de ser o que caminha ao seu lado. Ela fechou o caderno e pousou a caneca sobre o banco. Olhou para ele com calma, com verdade. Lucas, eu te amei, e parte de mim sempre vai lembrar disso com carinho. Mas também te perdoei, não por você, mas por mim. Ele assentiu, os olhos marejados. Eu precisava ouvir isso. Ela se levantou e se aproximou, estendendo as mãos e segurando as dele com delicadeza. Vai viver sua vida, Lucas. Seja melhor para você, para os outros e para a mulher que um dia cruzar seu caminho. Mas não olhe mais para trás, porque eu, finalmente, estou exatamente onde deveria estar. Lucas tentou sorrir, mas não conseguiu conter a lágrima solitária que escorreu. Beijou a mão dela, abaixou a cabeça e partiu, em silêncio, em paz. Semanas depois, em uma manhã qualquer, Maria Clara caminhava pelos corredores do instituto quando parou diante da biblioteca recém-inaugurada. Lá dentro, um homem organizava os livros nas prateleiras. Era novo por ali, um dos professores voluntários que ajudavam nas oficinas de leitura e redação para jovens. Chamava-se Daniel. Ele ergueu os olhos ao vê-la na porta. Diretora Maria Clara, bom dia. Só Clara, ela respondeu sorrindo. Aqui todo mundo é igual. Ele sorriu de volta. Tinha um olhar calmo, uma voz serena
e um jeito de escutar como Francisco tinha, sem pressa, sem julgamentos. Vai querer um chá? Ele perguntou. Aprendi a fazer o de camomila com erva doce que a senhora gosta. Ela riu. Já sabe dos meus segredos? Só os que você deixa escapar, respondeu ele, ainda sorrindo. E então, por um breve instante, Maria Clara permitiu algo novo em si mesma. Leveza. Naquele olhar trocado, havia algo não dito, mas presente. Um convite silencioso. Uma possibilidade. Não era paixão ainda. Não era desejo. Era paz. Era recomeço. E às vezes, é tudo o que um coração precisa. Meses haviam se passado desde aquela noite em que Maria Clara reapareceu diante do mundo como a herdeira inesperada do Império Nogueira. E mais do que isso, como a mulher que encarou a humilhação, a dúvida e o abandono, e mesmo assim, escolheu não devolver dor com dor. Agora, a vida seguia em outra frequência. O instituto que levava o nome de Francisco estava em plena atividade. Jovens das periferias, mães solos, homens e mulheres antes desacreditados pela sociedade, agora tinham acesso a cursos, mentorias, bolsas e dignidade. Em cada canto da antiga mansão reformada, havia um símbolo de reconstrução. A mesma casa que um dia fora cenário de solidão e silêncio, agora era cheia de vozes, risos, passos apressados e abraços. E ali, no coração desse novo mundo, estava ela, Maria Clara. Não como CEO fria e distante, mas como uma mulher que andava pelos corredores com a leveza de quem já havia carregado o peso de muitas injustiças e aprendido a soltá-las. Ela era respeitada, admirada, mas acima de tudo, amada. Daniel, o professor de literatura que chegou tímido, com seus óculos pendendo na ponta do nariz e uma calma rara nos gestos, tornou-se aos poucos parte da rotina e depois parte do coração. Não houve fogos, nem promessas teatrais, apenas pequenos gestos diários, um chá na hora certa, um livro deixado discretamente na sala dela, com um bilhete à mão, um olhar silencioso nos dias difíceis. Foi um amor construído com cuidado, sem urgência, sem desespero, sem medo. Em uma manhã de sábado, Maria Clara caminhava sozinha pelos jardins do instituto, quando sentiu um puxão suave em sua mão. Uma garotinha de uns 7 anos, de olhos vivos e cabelos presos com fitas coloridas, a encarava. Você vai embora, Dona Maria? Maria Clara se ajoelhou à altura dela e sorriu. Não, meu amor. Eu moro aqui agora. E você vai me ajudar a cuidar deste lugar, combinado? A menina assentiu com os olhos brilhando. Eu queria que você fosse minha mãe, sussurrou quase envergonhada. Maria Clara sentiu o coração se apertar. Passou a mão pelos cabelos da menina e respondeu com ternura. Eu já sou. Talvez não com papel, mas com amor. E levantou-se, segurando a pequena mão com firmeza. Ao longe, Daniel observava. E sorriu. Ali estava o futuro. Ali estava a mulher que venceu. E agora plantava sementes para que outros também vencessem. Daniel nunca quis saber de onde ela veio. Nunca perguntou sobre Lucas, sobre escândalos, sobre heranças. Queria saber apenas quem ela era agora. E isso foi tudo. Certa tarde, enquanto caminhavam juntos pelo jardim, Daniel segurou sua mão com naturalidade. Ela não recuou. Olhou para ele, sorriu e disse: Sabe o que mais dói em uma história mal resolvida? O quê? Não é o que a gente perdeu. É o que a gente acreditava que tinha. E percebeu tarde demais que não era amor. Era apego, medo, vazio disfarçado. Ele a ouviu sem interromper. Depois respondeu com delicadeza. Mas às vezes o que a gente encontra depois é amor de verdade. Calmo, maduro, escolhido. Ela assentiu. E ali, naquela caminhada simples, Maria Clara soube. O passado estava curado. Lucas, ela o perdoou, verdadeiramente. Lembrava dele com carinho, mas sem saudade, com compaixão, mas sem desejo de retorno. Ele havia feito sua escolha. E ela também. Miriam e Rebeca caíram no esquecimento. A máscara social que usavam rachou até sumir. E o mundo, como sempre faz, seguiu em frente, sem piedade para quem vive apenas de aparência.
Quanto a ela, Maria Clara agora vivia com propósito, com serenidade e com o tipo de amor que não faz barulho, mas preenche todos os espaços. Ela venceu, não porque foi vingativa, mas porque foi fiel a si mesma, e quando o mundo tentou apagá-la com humilhação, ela reacendeu com dignidade. No fim das contas, essa não era uma história sobre dinheiro, status ou quedas. Era uma história sobre uma mulher que foi desacreditada e que se tornou inesquecível. Se alguém te virar as costas quando você mais precisar, não grite, não implore. Levante-se em silêncio, construa sua força. E quando o mundo perceber sua luz, será tarde demais para os que te apagaram. Você pode até ser desacreditada, humilhada, julgada, mas nunca deixe que a opinião dos outros defina o seu valor. Silencie quando for preciso. Resista quando for duro e confie. O tempo sempre revela quem era de verdade e quem só estava de passagem. E quando você voltar, volte com a cabeça erguida, porque quem foi fiel a si mesmo nunca perde. Apenas espera o momento certo para brilhar. E então, o que você achou da história de Maria Clara? Deixe sua opinião nos comentários aí embaixo e fique ligado para mais histórias emocionantes como esta. Um abraço e até a próxima.